A natureza do anticristo, o catolicismo romano e o juízo investigativo. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje nós continuamos a nossa série a respeito da doutrina do juízo investigativo. Nesse momento, nós estamos analisando as implicações do entendimento adventista que, lendo Daniel e Apocalipse de forma historicista, enxerga o catolicismo romano nas complexas imagens do chifre pequeno, da besta do Apocalipse, da prostituta, da Babilônia e etc. Tá bom? Esta compreensão adventista tem inúmeras implicações muito complicadas dentro de um cenário religioso local ou global e a gente precisa trabalhar com muita seriedade algumas questões em torno disso. Inclusive, se você percebe, eu tenho feito uma dinâmica que alguns poderiam considerar, inclusive, meio morde-a-sopra, né? Acusa o catolicismo romano de ser a besta, o chifre pequeno, a prostituta e tal, e depois vem falar um pouco das boas qualidades do catolicismo, sua fé, sua ortodoxia, enfim, suas convicções cristãs muito bem fundamentadas na palavra de Deus em determinados aspectos, e as pessoas ficam um pouco confusas, né? Como que pode ser isso? Se o catolicismo tem esse lado positivo de tantas verdades bíblicas, crendo no evangelho de Cristo, buscando aí servir a Cristo de acordo com a sua consciência, como é que essa estrutura pode ser condenada como o anticristo e quais as implicações disso para todo mundo que partilha da tradição e da fé católica? Então tá todo mundo perdido, é todo mundo do diabo, e é mais ou menos assim, um pouco enfim, do pano de fundo da polêmica como um todo em torno de tais e tais questões e muitas outras coisas que podem e devem ser pensadas dentro desse contexto. Seja como for, eu creio que nós tenhamos que ser cuidadosos, prudentes, ao mesmo tempo claros, didáticos e corajosos para expor a questão tal qual a entendemos. No final das contas também, a gente vai ter que discutir as questões aí das diferentes convicções em torno das questões bíblicas. Nós não vamos convencer o catolicismo de que nossa visão é correta, o catolicismo não vai nos convencer de que a visão deles é correta. Então nós vamos ter que conviver com pluralismo de ideias, com igrejas dizendo coisas diametralmente opostas umas às outras e ambas aclamando ter a verdade bíblica. Isso de fato coloca em perspectiva um pouco da confusão em torno das questões religiosas, que confunde as pessoas, que muitas vezes magoa as pessoas, que muitas vezes torna as pessoas meio perplexas em função desse tipo de discussão. Inclusive é um pouco por causa disso que certos cristãos dizem que não gostam de doutrinas e de discutir doutrinas, e eles querem saber só de Jesus, porque essas doutrinas têm todas essas implicações e gera toda uma guerra religiosa e uma briga para saber quem tem a melhor interpretação e quem não tem, e aí se perde o amor, e aí se perde as características distintivas da união, da unidade cristã, e aí tem esse pessoal aí também meio do deixa disso, do ecumenismo, sei lá do que, inúmeras questões em torno do assunto, tá bom? E eu creio que todos nós devamos estar, no mínimo, abertos para discutir em relação a todas estas questões em função de que, de fato, existem implicações graves, né, na compreensão adventista em relação à Igreja Católica e às filhas, né, e também do universo católico protestante em relação ao entendimento adventista. Também o contrário também sempre é verdade, né? Então a gente acusa o pessoal aí de ser anticristo e somos acusados de ser anticristo também. Acusa o pessoal aí de ser herege, somos acusados de ser herege também. Acusamos o pessoal aí de distorcer a palavra de Deus, somos acusados também de distorcer a palavra de Deus. Acusamos as pessoas de muitas vezes colocarem aí teólogos e Maria e tradição e pai da igreja e não sei o que acima da Bíblia, somos acusados também de colocar Ellen White acima da Bíblia. Então é interessante ver essa perspectiva do toma lá da cá, né, da treta religiosa, das doutrinas e etc. E a gente precisa
ter sensibilidade para entender os dois lados da história, a compreender os argumentos dos dois lados da história, e aí cada um tomar as suas decisões daquilo que crê e daquilo que não crê, unicamente influenciado pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo, dentro da sua relação pessoal com Deus, que não cabe a nenhum de nós julgar, mas tem um juízo investigativo aí que já está chegando o juízo sobre todas essas coisas, tá? Ou não tem? Enfim, aí é a ampla e interessante discussão, tá? Então a gente está estudando nesse momento da série um pouco dessa questão do catolicismo romano, em especial a partir do catecismo da Igreja Católica, tá bom? E eu estava zapeando pela internet, buscando um pouco aí de algumas questões para trazer para vocês uma discussão básica em relação a essa questão do anticristo e o catolicismo romano à luz da doutrina do juízo investigativo, e eu encontrei um texto bem interessante escrito pelo padre Edilson de Oliveira, que escreve para o site blog chamado Canção Nova. A Canção Nova é uma espécie meio que de novo tempo católica, apesar do catolicismo ser maior, mais amplo e etc. do que o adventismo. Então a Igreja Católica tem um monte de estações de TV e rádio, além do adventismo, que só tem uma, né, que seria a Rede Novo Tempo. Mas a Canção Nova é uma dessas iniciativas de comunicação da Igreja Católica. Eles fazem um trabalho muito interessante de catequese, de evangelização, de apologia, né, de apologética da fé católica em relação a ataques protestantes, sejam eles adventistas ou não. É bastante interessante. E eu encontrei neste site, vai ficar um link na descrição deste vídeo, um texto que dizia quem é o anticristo. E é bacana a gente perceber, né? Como que o catolicismo vai para a rede mundial de computadores e coloca um pouco aí das suas perspectivas, ainda que naturalmente resumidas e colocadas de forma bem simples, com um apelo bem popular mesmo, para, de alguma maneira, aí, orientar os seus fiéis, os fiéis católicos, em relação à visão da Igreja Católica sobre o anticristo. E aí, enfim, esse texto cita o catecismo da Igreja Católica e diz o seguinte: o catecismo da Igreja Católica, com base em textos escriturísticos, afirma que antes da vinda de Cristo, a Igreja deverá passar por uma prova final, que abalará a fé de numerosos crentes. Lucas 18, verso 8, Mateus 24, verso 12. A perseguição que acompanha a sua peregrinação na terra, Lucas 21, 12, João 15, versos 19 e 20, porá a descoberto o mistério da iniquidade, sob a forma de uma impostura religiosa, que trará aos homens uma solução aparente para os seus problemas, à custa da apostasia da verdade. A suprema impostura religiosa é a do anticristo, isso é, do pseudo-messianismo em que o homem se glorifica a si mesmo, substituindo-se a Deus e o Messias encarnado. Veja 2 Tessalonicenses 2, versos 4 a 12, 1 Tessalonicenses 5, versos 2 a 3, 2 João, verso 7, 1 João, capítulo 2, versos 18 a 26. Então aqui, o padre, o Edilson, né? Ele traz aí, então, o texto em si do Catecismo da Igreja Católica Romana, que tem muitas questões interessantes aqui: a perseguição da igreja, o mistério da iniquidade, o anticristo como um impostor religioso, cuja apostasia é suprema, onde o homem é colocado no centro glorificando a si mesmo, e aí substitui-se a Deus e o Cristo encarnado, o Messias feito carne, tá bom? E aí existem várias referências bíblicas, algumas delas, a maioria, nós vamos ler depois no final deste vídeo, tá bom? Beleza. Aí o padre faz as suas considerações em cima do texto catequético e diz o seguinte: apesar de não encontrarmos de maneira específica no texto qual é a prova final pela qual a igreja deverá passar, existe um aceno referente à perseguição, impostura religiosa e negação da verdade. Essas são as características do que se denomina anticristo. Paulo, ao escrever aos Tessalonicenses, em sua segunda carta, tenta desfazer alguns mal-entendidos em relação à segunda vinda. Ele usa uma linguagem simbólica para explicar o que deve acontecer antes da parousia, a segunda vinda de Cristo.
E nessas explicações, além de convidar cada um deles a procurar viver sem desespero, ele os acalma porque uma falsa carta havia gerado medo entre eles. O anticristo é aquele que nega Cristo e ignora a verdade. 1 João 2, versos 21 a 23. A interpretação que eles fizeram era que Jesus voltaria praticamente naqueles instantes. Diante disso, muitos tiveram reações diversas e afrouxaram as atividades do dia a dia como se não mais valessem a pena. 2 Tessalonicenses 2, versos 1 a 7. Paulo chegou ao ponto de dizer: temos ouvido que alguns há entre vós vivendo desordenadamente, sem fazer nada, intrometendo-se em tudo. As pessoas devem trabalhar tranquilamente para comer o seu próprio pão e assim não cansem de fazer o bem. 2 Tessalonicenses 3, versos 11 a 13. Enfim, toda essa explicação, ele fala de um certo iníquo, que o Senhor matará pelo sopro da sua boca. E afirma que a vinda do iníquo se dará pela ação de Satanás com toda espécie de milagres, sinais e prodígios enganadores. 2 Tessalonicenses 2, verso 9. Bem, num contexto totalmente diverso, encontramos menção a essa figura nos escritos de João. Ouvistes dizer que o anticristo virá. Com efeito, muitos anticristos já se apresentaram. 1 João 2, verso 18. O anticristo é aquele que nega Cristo e ignora a verdade. Como entender o anticristo nas realidades atuais? Pergunta o padre e ele mesmo responde. Tanto São Paulo quanto São João encontramos situações específicas que recordam uma figura comum, o anticristo. Em Paulo, ele é um instrumento de Satanás. Em João, ele é o que nega Cristo e promove a mentira. Não tão diferente dos dois casos, tudo que atrapalha nosso caminho de salvação é um instrumento de Satanás. Não temos substrato suficiente para identificarmos o anticristo como figura histórica, mas podemos identificá-lo com um conjunto de ideias que tem a intenção de minar a fé em Cristo, o objetivo de superar ou minar o reino de Deus. Porém, o que nos move é a certeza de que Jesus, quando vier em sua glória, exterminará o mal com o sopro da sua boca. Então, não tenha medo de testemunhar de Jesus com a palavra e com a vida nesse mundo, pois vale a pena. Deus abençoe você, Padre Edilson de Oliveira. Bastante interessante a análise de uma forma geral, tá? Colocando as discussões bíblicas, né? Você esperava um padre argumentando assim biblicamente? Tá com papo de pastor, assim, tá parecendo papo de pastor na sua mentalidade? O fato é que o catolicismo tem uma ampla tradição de estudo da Bíblia, e aí ele faz aí a sua interpretação, e me chama a atenção uma questão interessante, né? Então, os crentes haviam compreendido que Jesus iria voltar meio que imediatamente, e Paulo está corrigindo um pouco dessa percepção assim tão iminente, exortando a eles que trabalhassem, que tivessem por vistas aí fazer o bem e etc., porque Cristo não voltaria sem antes uma manifestação da apostasia, que é a manifestação do mistério da iniquidade, do filho da perdição, que é aqui chamado de anticristo, a quem Jesus iria destruir com o sopro da sua boca na segunda vinda. Beleza? Fechou. Não dá para discordar do que o padre está falando em grande medida aqui, tá mais ou menos correto mesmo. Agora, uma coisa que chama a atenção é o seguinte, então entre a produção da carta de Paulo, segundo aos Tessalonicenses, e a parousia, existe uma história já de quase 2000 anos, e daqui a pouco até mais de 2000 anos. Agora, o anticristo já estava predito em Paulo, manifesto no presente do primeiro século, de acordo com as cartas de João, mas só será destruído na segunda vinda. Então, o anticristo precisa se manifestar, pelo menos em certo sentido, em alguma medida, desde o tempo da escrita do Novo Testamento até a segunda vinda. E isso gera inúmeras questões que favorecem o entendimento adventista em alguns pontos e que desfavorecem o entendimento adventista em outros pontos. Por exemplo, o catolicismo romano pretende que a sua organização teve início em Pedro como primeiro papa. O adventismo discorda e entende que o catolicismo romano só vai de fato amadurecer como figura histórica lá por volta do quarto século com Constantino e aí a cristianização, entre mil aspas, por favor, do Império Romano, tá bom?
Mas o anticristo já estava presente desde o tempo do Novo Testamento, porque João diz, muitos anticristos já têm vindo, já estão entre nós, e saíram do meio de nós porque não eram dos nossos. Interessante aí, né? O apóstata que sai do meio da igreja e que nega Cristo e que nega a fé e que nega a palavra de Deus é anticristo. E esta manifestação de apostasia amadureceria até ser destruída somente no contexto da segunda vinda. Ou seja, fica claramente explícita a natureza histórica da manifestação deste espírito do anticristo, tá bom? Mas o padre diz uma coisa muito interessante, que eles não têm substrato para identificar o anticristo como figura histórica, ainda que algumas ideias possam ser identificadas. O anticristo nega a verdade. Então aqui, o catecismo da Igreja Católica prega a verdade. Então quem prega contra o catecismo da Igreja Católica é anticristo. É mais ou menos nessa direção que o padre deseja que os seus fiéis católicos venham a raciocinar. Então quem nega Cristo é anticristo. O catecismo da Igreja Católica prega Cristo. Então quem nega o Cristo pregado no catecismo da Igreja Católica é anticristo, tá? E aí uma coisa interessante, lembra que eu falei da via de mão dupla em relação às acusações religiosas de uma forma geral? O adventismo entende que o catolicismo romano é o anticristo, chifre pequeno, besta, prostituta, Babilônia e etc. E o catolicismo devolve a gentileza ao adventismo, dizendo, de forma indireta, mais especificamente, que todo mundo que se levanta contra as verdades que o catolicismo prega é anticristo, e se o adventismo faz parte deste espírito, o adventismo também é anticristo. Então a briga aqui não é que os adventistas são malvados e perseguem os católicos e dizem que eles são anticristos. É que ambos os grupos defendem o seu próprio entendimento, e o seu próprio entendimento tem implicações de que o entendimento contrário é anticristão, é anticristo e etc. Tá bom? Fechou? Isso é importante de vocês entenderem. Agora, ainda assim, não está respondida uma questão extremamente importante. Como seria possível cogitar que o catolicismo romano fosse o anticristo, uma vez que nem tudo o que os textos bíblicos dizem sobre o anticristo se aplica à Igreja Católica? Por exemplo, 1 João vai falar que aquele que nega que Cristo veio em carne é o anticristo, e o catolicismo não nega que Cristo veio em carne. Inclusive o catolicismo prega que Jesus é Deus, ele se fez homem no processo da encarnação, encarnou no ventre da Virgem Maria, e o catolicismo trata com relativa ortodoxia em relação à ideia de que Deus se manifestou em carne. Então o catolicismo não é o gnosticismo herético anticristo combatido em 1 João. Então, se a gente aplicar as imagens do anticristo no Novo Testamento contra o catolicismo romano, a gente pode estar cometendo uma injustiça, tirando os textos do contexto e fazendo acusações gratuitas a uma tradição que a gente pode discordar, mas que é genuinamente cristã e não tem nada de anticristo. Interessante a argumentação, interessante o embate, interessante a polêmica. Não sei como é que você se situa diante dessa polêmica, mas eu vou dizer como eu me situo diante dela. E aí a gente vai para a Bíblia. Vamos começar com Mateus 24, versos 4 e 5. E Jesus respondeu: Vejam que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muito. Veja que a natureza do engano pregado por Jesus no contexto do que ele vai dizer que são os sinais da sua vinda, um desses enganos são pessoas dizendo serem Cristo, serem de Cristo, representarem Cristo ao mundo, e a sua obra teria como resultado enganar a muitos. Então não é porque eu digo que eu sou cristão, que eu represento Cristo, que eu sou da linhagem apostólica das pessoas cristãs que representam Cristo, que você é cristão. Calma aí, vai com calma, porque Jesus mesmo já predisse uma obra de engano em função de tais e tais questões. Isso também não quer dizer que todo mundo que prega em nome de Cristo é falso profeta, é anticristo, cumpre aqui a profecia, porque senão não teria cristão na face da terra. Todo mundo que viesse para eu queria falar de Jesus para você. A Bíblia me diz a seu respeito, seu anticristo. Seja como for,
Dentre a ampla gama de pessoas que diz representar Cristo e ser de Cristo, e alguns vão chegar a dizer a ser o próprio Cristo, grande parte delas, ou pelo menos uma parte delas, é anticristo e anticristã. E Mateus 24, versos 24 a 26, continua dizendo o quê? Surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vos tenho dito, portanto, se vos disserem ele aqui ou ele ali, não acrediteis. Porque assim como o Filho do Homem sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, se ajuntarão os abutres. Então, falsos cristos, falsos profetas, grandes prodígios, engano, tentam enganar os próprios eleitos, mas isso não é possível, é a implicação do texto, mas se fosse possível, enganariam. Então, esse engano seria, em certa medida, relativamente bem feito, tá? Não seria, assim, um engano crasso, seria de fato algo confuso a ponto de conseguir passar por verdadeiro na cabeça de muitos, que são os não escolhidos, que são os adoradores da besta que não tem o seu nome escrito no livro da vida desde a fundação do mundo, e etc. Seja como for, esse engano está acontecendo em nome de Cristo e de profetas, e são falsos cristos e falsos profetas, né? Então há um super engano religioso e a gente precisa reconhecer isso, tá bom? Então, inclusive dentro de um contexto onde esse engano religioso é travestido de cristianismo. Não são somente falsos religiosos, mas são falsos cristos, né? Então, existe a ideia aí de um cristianismo anticristão. Tá ficando interessante. Outro texto bem pesado para a gente pensar é 2 Coríntios capítulo 11, verso 4, e depois os versos 13 a 15. Aqui Paulo diz o seguinte: se na verdade vem alguém que prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente do que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Paulo está criticando os coríntios. Hoje em dia tem igreja que acha que não pode ser criticada, mas Paulo criticava os coríntios, vivam com isso. E aqui Paulo critica os coríntios dizendo assim, olha, vocês estão em dúvida se eu sou apóstolo, se eu estou pregando a mensagem verdadeira, mas eu preguei e vocês creram, e agora tem gente pregando o contrário, vocês estão querendo crer também. E vocês estão aceitando esses falsos evangelhos, esses falsos espíritos, um outro Jesus. E vocês precisam saber uma coisa, essas pessoas que querem pregar para vocês esse falso evangelho em nome de Jesus, são o quê? Obreiros fraudulentos, falsos apóstolos, porque o diabo se manifesta como anjo de luz, mas ele é o príncipe das trevas. E os ministros do diabo se transformam em ministros da justiça. Então veja bem, não é porque uma igreja prega aquilo que supostamente é positivo, é cristão, é de Jesus, é da Bíblia, que existe a garantia de que tal estrutura religiosa, tal religião, etc., seja de fato cristã. Paulo, Cristo nos advertiram em relação àqueles que viriam em nome de Cristo dizendo que estão pregando Cristo, mas são próprios agentes de Satanás. Claro, tais e tais questões não identificam se os falsos apóstolos, os anticristãos, são os adventistas, ou os católicos, ou os protestantes, ou quem? Mas alguém é. E a gente vai precisar avaliar isso à luz da palavra do Senhor. Aí, segundo João, diz, muitos enganadores têm saído pelo mundo negando que Cristo veio em carne, assim é o enganador e o anticristo. E aqui existe uma questão interessante. Isso que é chamado de anticristo é composto de muitas pessoas. Não é uma pessoa lá no futuro, antes da volta de Jesus. Desde os tempos do Novo Testamento, esse espírito já se manifesta em muitas pessoas, Muitos enganadores que saem pelo mundo afora.
Outro texto interessante, 1 João capítulo 2, a partir do verso 18. Filhinhos, já é a última hora. Como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que fosse manifesto, que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís unção que vem do santo, e todos têm de conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho não tem o Pai. Todo aquele que confessa o Filho igualmente tem o Pai. Permaneça, pois, em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permaneceres o que ouvistes desde o princípio, também permanecerei vós no Pai e no Filho. Esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Isso que vos escrevo é acerca do que vos procuram enganar. Esse texto é extremamente importante porque fala dos muitos anticristos que já haviam surgido na época do Novo Testamento. E se o anticristo só vai ser eliminado na parousia, então existe uma manifestação histórica deste espírito que representa o quê? A apostasia cristã no seio do cristianismo, vamos pensar assim, a negação de Cristo em nome de Cristo, o negar o Pai e o Filho, ainda que supostamente aceita-se o Pai e o Filho. Aqui a coisa vai ficar bem interessante. Claro, o catolicismo romano vai dizer que essa imagem não se aplica a ele, porque o catolicismo romano supostamente não nega o Pai e o Filho, inclusive prega aí a Trindade, Deus o Pai, Deus o Filho, e beleza, e Jesus veio em carne. Então eles não são esses enganadores não, mas a gente precisa trabalhar com um pouquinho mais de cuidado tais e tais questões para avaliar se de fato o catolicismo poderá esquivar-se da acusação, sim ou não, em que termos e etc. E para a gente completar um pouco do quadro mais geral, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versos 2 a 3, onde Paulo escreve o seguinte: Vós mesmos estáis inteirados com precisão, que o dia do Senhor virá como ladrão da noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Como as dores de parto vem aquela que está para dar à luz, de modo nenhum escaparão. Uma parte do espírito do anticristo prega a mentira e ainda afirma que vai dar tudo certo no final. Então é paz e segurança, não vai dar nada errado, pode confiar, amiguinho. E aí o texto mais clássico, mais profundo e mais complexo da discussão, 2 Tessalonicenses capítulo 2, a partir do verso 3. Aí Paulo diz assim: Ninguém de modo nenhum vos engane, porque a parousia não acontecerá antes que venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que eu, ainda quando estava convosco, costumava dizer-vos essas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano da injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Por esse motivo, Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados quantos não creram na verdade, antes deleitaram-se na injustiça. O texto é extremamente profundo, complexo, de implicações gravíssimas, mas percebe uma dinâmica interessante. O mistério da iniquidade já opera, mas sua manifestação mais madura aguarda que alguém que a estava detendo aquela manifestação pudesse permitir tal manifestação em seu próprio momento.
Essa, inclusive, é uma dinâmica que explica por que já tinha anticristo no começo ali, enfim, durante a escrita do Novo Testamento, mas ainda não tem catolicismo romano. O catolicismo romano vai amadurecer como anticristo, na visão adventista, nos primeiros séculos da era cristã, não é uma coisa assim imediata. E será destruído na segunda vinda, representada aí no julgamento da Babilônia, da prostituta, da besta, do chifre pequeno em Daniel 7:8 e etc. Tá bom? Então, essa é mais ou menos aí a base geral e fundamental bíblica em função de algumas coisas, e a partir disso nós vamos concluir algumas coisas sobre a natureza do anticristo, o catolicismo romano e o juízo investigativo. Vamos lá. Quando a gente fala que o catolicismo romano cumpre essas imagens apocalípticas, com todas as implicações que surgem em função dessa identificação, o que nós estamos fazendo não é uma briguinha religiosa, uma picuinha competindo pelo mercado religioso para que as pessoas deixem de ser católicas e se tornem adventistas e agora vem aqui para a nossa igreja nos dar dízimos e ofertas para a gente viver maravilhosamente nesta terra. O adventismo tem inúmeros problemas em relação a inúmeras questões, mas o que move o adventismo do sétimo dia é a convicção de que, de fato, tais imagens não somente podem ser aplicadas ao catolicismo, mas, de fato, apontam ao catolicismo. Esse homem da iniquidade sentado no trono de Deus, no santuário, como se fosse Deus, evoca toda uma questão interessante sobre a relação entre a igreja cristã e o povo de Deus no Antigo Testamento, chamado no Novo Testamento de a igreja do deserto, a eclesia no deserto, inclusive por Paulo na correspondência aos Coríntios. Então, veja que coisa interessante. A igreja do Antigo Testamento tinha o seu santuário e tudo girava em função daquilo. Agora, no Novo Testamento, existe uma igreja e existe um homem sentado no trono desta igreja, ostentando-se como se fosse Deus. Agora ele é infalível, o seu grupinho de assistentes enfim, encarna um magistério infalível, e tudo aquilo que esse ministério e esse magistério e esse homem disserem é a mais absoluta verdade. E dentro desta questão, o catolicismo prega verdades? Sem sombra de dúvida, mas estas verdades estão sempre mescladas com o erro. Tá bom? E a gente vai deixar um pouco isso mais claro em alguns outros vídeos aí no futuro breve, mas o fato é que, apesar do catolicismo se apresentar como crente no Novo Testamento, no Antigo Testamento, na Palavra de Deus, em Jesus, na cruz, na ressurreição, na segunda vinda, no juízo eterno, e toda aquela ortodoxia católica romana, apesar de tudo isso, no meio das compreensões antropológicas, soteriológicas, e escatológicas do catolicismo, existem inúmeras heresias, inúmeros enganos, inúmeras mentiras, inúmeras manifestações de um espírito que nega a palavra de Deus, o Pai, o Filho, a natureza humana, a lei de Deus, descaradamente e explicitamente. Mas a coisa é construída de uma tal forma, envolta em filosofia, tradição, religião, e autoridade, e salvação, e Deus, e Jesus, e Maria, e etc., que as pessoas muitas vezes não têm muita disposição, nem muita capacidade de reagir a tudo isso. E aí a sua família é católica, eles são católicos, e a doutrina é essa, e assim é, e tem um escândalo aqui ou ali, ou milhões de escândalos aqui e ali, mas no final das contas são apenas erros de alguns humanos, não é a igreja, e etc. E aí a igreja pode pegar o padre pedófilo daqui, transferir para lá, para lá, para lá, para lá, para lá, e o estupro de milhares e centenas e milhões de crianças, mas a igreja não faz nada de mal. E aí o Banco do Vaticano é um dos bancos que mais lava dinheiro de droga, de arma, de prostituição, de tráfico de pessoas, mas também não tem problema, né? Porque são erros só de alguns homens, não é a igreja. E inúmeras questões. E aí tem cruzada, tem inquisição, além das mentiras doutrinárias que matam a fé, mataram as pessoas de fato. Estimativas dizem que o catolicismo matou cerca de 50 milhões de pessoas na face da Terra.
é a prostituta embriagada de sangue, com o sangue das testemunhas de Jesus, e que, interessantemente, tenta se vestir e se vender como igreja cristã. Acho que está bem anticristo essa imagem de uma forma geral, ainda que tais convicções adventistas não possam ser afirmadas sem gerar polêmica e discordância da comunidade católica e depois, inclusive, da comunidade meio protestante, que, em certo sentido, concorda com o adventismo, cuja mensagem é extremamente protestante nesse ponto, mas quando isso começar a respingar nos protestantes, protestantes e católicos se unirão para dizer que quem é anticristo é o adventismo do sétimo dia. E essa polêmica está instaurada, permanecerá instaurada, amadurecerá até o fim dos tempos, quando Jesus voltar e destruir o anticristo, seja ele quem for.